Atos 4, 32 a 35 diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu sei que você está assim, bem já ciente desses dois pontos que são fundamentais para essa série de estudos que nós estamos fazendo aqui, né? O culto, ele deve ser para Deus, né? E o culto é de um povo para Deus, ou seja, ele envolve um povo. Isso é a base de tudo, né? A gente quer que você não se canse de ouvir isso, mas pelo contrário, você coloque isso para dentro, né? E cultue a Deus, sempre pensando nisso, né? Nós estamos cultuando sempre a Deus, o culto não é para nós, é para Ele. E o culto nos envolve como povo, adorando a esse Deus tão bondoso, conforme a palavra revela, que nós experimentamos dia a dia também. Mas essas duas afirmações, elas não são excludentes, ou seja, uma não exclui a outra. Porque pode ser que a tendência sua é pensar assim, ó, já que o culto é para Deus, basta eu e Deus, né? Mas o culto, ele é para Deus, mas ele une pessoas em volta de Deus. Pessoas que desejam se encontrar com Ele, em conjunto, né? Não como indivíduos. E pessoas que juntas querem ouvir essa voz de Deus, né? Por isso que não são afirmações onde uma exclui a outra, mas são informações complementares. O culto é para Deus, e o culto é de um povo para Deus, né? Então, nós nos unimos em torno de Deus para ouvir de Deus que Deus tem para nós como seu povo. Por isso que a comunhão, ela tem um papel importante no culto. Esse é o nosso tema de hoje aqui, né? Pensar a importância da comunhão no culto. E que culto tem a ver com comunhão? Comunhão tem a ver com culto. Porque o fato de o culto ser para Deus não pode nos alienar, a ponto de a gente vir para a igreja, e isso acontece muitas vezes, né? Eu venho para a igreja porque eu estou focado em Deus e eu não quero ver ninguém. Eu não dou atenção para ninguém. Isso é perigoso, porque pode ser que a gente encare culto de uma forma tão alienada que a gente chega para o culto, bem no horário, às vezes atrasado do culto, e vai embora um pouquinho antes de terminar. Porque nós não estamos interessados em mais ninguém, a não ser no culto em si. E pensando assim, o culto é para Deus, eu vim servir a Deus e vou embora. Mas esse não é o ideal de Deus. Não é isso que Deus quer. Lembrando que nós já temos visto aqui em outras ocasiões que cultos precisam ser bíblicos, né? Ou seja, nós precisamos ter a palavra de Deus como a nossa orientadora para os cultos. Então, tudo que está na palavra, para o culto, nós vamos observar e vamos praticar isso em culto. E nós temos entendido também que o culto ele tem que ser teocêntrico, ou seja, nós fazemos com que Deus seja o centro do nosso culto. Mas o fato de Deus ser o centro do nosso culto não exclui todo mundo, né? O ideal de Deus é que a gente pudesse contemplar Deus no culto, porém na companhia das pessoas. Por isso que o interessante, né, seria a gente sempre chegar mais cedo para o culto, né? Se o culto começa às 19, a gente poderia pensar sempre assim, não, eu preciso chegar um pouquinho mais cedo. Porque eu preciso cumprimentar as pessoas, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso me preparar para esse tempo de culto, né? Aí nunca vou sair antes que o culto termine. Eu vou esperar até o último minuto. Porque pode ser que Deus queira fazer alguma coisa no último minuto, né? E depois que terminar, eu ainda vou dar atenção para as pessoas, vou me despedir delas, quem sabe eu vou marcar um café durante a semana, eu vou convidar alguém para ir na minha casa, porque isso é papel da igreja, né? A igreja como comunidade, comunhão entre o povo, né? Não é só um lugar que a gente vem, senão a gente vai ser como pessoas que vão num shopping, né?
Elas são estranhas, elas estão comprando nas mesmas lojas. Elas usufruem dos mesmos produtos, mas elas não se conhecem, elas não têm compromisso umas com as outras. Igreja tem que ser mais do que uma loja onde a gente vai, né? Igreja tem que ser uma comunidade unida, uma comunidade onde a gente quer conhecer e saber quem são as pessoas, crescer, acolher, e assim a gente poder caminhar juntos. Nós ouvimos semana passada a exposição feita pelo pastor Timóteo acerca das formas de culto. Culto pessoal, culto familiar e culto coletivo, ou culto comunitário. E o culto deve fluir, né, do coração para a comunidade. Eu acredito, porque eu ouvi a mensagem, né? Eu acredito que você entendeu, que ficou claro na exposição do pastor Timóteo, que não se trata de uma escolha, mas de um processo. Não é que eu escolho, não, eu quero ter um culto só pessoal. Ou tem semana que você quer só fazer um culto familiar. E há dias que você se sente carente, então você vem para um culto coletivo ou comunitário. Não. Não é uma escolha. Mas é um processo. Ou seja, o culto ele começa nesse compromisso nosso individual, eu e Deus, passa pelo cuidado com a sua família e flui de uma forma muito natural para a expressão de gratidão e submissão a Deus na congregação dos salvos, que é a igreja, né? Então, assim, o culto começa lá atrás, começa na minha vida com Deus, nos meus momentos com Deus. Passa por esse culto familiar, onde em família a gente ora juntos, a gente lê a Bíblia juntos, a gente cultiva princípios bíblicos juntos ali em família. E, naturalmente, uma pessoa dedicada a Deus e uma família dedicada a Deus quer vir para a igreja, né? Consegue ficar domingo em casa assistindo o Fantástico, né? Até porque não vale a pena, né? Mas a pessoa ela quer vir para a igreja, uma coisa que ela se sente motivada a isso, né? Então, é assim que deve ser, não uma escolha, mas um processo. O livro de Atos mostra a igreja em pleno funcionamento, né? Você quer ver uma igreja voando, né? Como se fosse um avião voando? Lê o livro de Atos. É a igreja em funcionamento. Não é uma igreja parada. Não são princípios sobre a igreja, não é doutrina para a igreja. Mas Atos retrata a igreja em pleno funcionamento, sabe? Não é como se alguém vai dar uma aula sobre motor de carro, por exemplo, e fica mostrando o motor, fotos sobre o motor, né? Fica mostrando peças do motor, óleo para o motor. Mas é alguém que está dizendo assim, ó, vamos botar o motor funcionar. E veja como é que esse motor funciona. Ouça os sons, perceba os movimentos, perceba a potência. Então, Atos mostra a igreja em pleno funcionamento. Quando você lê o livro de Atos, você tem que olhar e pensar assim, nossa, a igreja tem que funcionar desse jeito aí. Porque é ela funcionando, é o motor rodando. Veja a potência da igreja, os ideais para a igreja, o que Deus está fazendo por meio da igreja. E o início do texto que nós lemos aqui, nós encontramos um princípio geral, que diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Isto é, praticamente um resumo daquela igreja. Daquela multidão de pessoas que criam, diz que era um o coração e a alma. Quem olhasse para aquela comunidade, não via um monte de gente. Mas via que aquele monte de gente era um só. Tão colada, tão conectada, tão engajada era aquela igreja, né? Aquele povo lá. Então, a maneira como aquela igreja experimentava a comunhão determinava toda a atmosfera de tudo que acontecia ali naquela igreja. De modo que nós precisamos entender alguns elementos que compõem uma igreja, né? Ou seja, naquela igreja, o chamado elemento fundante ou fundamental da igreja era a pregação, ou o querigma apostólico. Então, aquilo que os apóstolos ensinavam, pregavam, era a base da igreja. A igreja estava assentada sobre o ensino dos apóstolos. Esse era o elemento fundante. A comunhão era o elemento propulsor. Porque não adianta você ter apóstolo ensinando se o povo não se une. E se o povo não faz aquilo. Então, o que dava essa propulsão à igreja, o que alavancava o crescimento da igreja, era a atmosfera que a igreja tinha. Um povo unido.
Um povo que se ajudava. Você ouviu o que foi dito? Isso é importante, né? Então, a comunhão era esse elemento propulsor. E a generosidade era o elemento resultante. Ou seja, era a resposta que se dava à pregação dos apóstolos. Era a demonstração viva, visível, da unidade da igreja. Uma igreja que comunga é uma igreja generosa. E depois o texto vai falar de resultados que iam aparecendo a partir disso, né? Então, assim, nós não podemos inverter essas coisas. Não dá para pensar, precisamos ser uma igreja mais generosa. Nós vamos reclamar, a gente vai se dividir, porque você vai começar a dizer assim, não, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, e não vai dar certo. Nós precisamos seguir exatamente essa ordem. Vamos pegar o elemento fundante. A igreja precisa estar baseada na palavra. Se a igreja não se reúne para ouvir a palavra, ninguém sabe nada. Porque está fazendo coisa que às vezes nem na Bíblia está. A gente perde o rumo das coisas. Porque nós não estamos em comunhão ouvindo. Então, precisamos preservar o elemento fundante. O elemento fundante é pregação. Nós precisamos dar atenção à pregação. Aí precisamos investir nesse elemento que é propulsor, que alavanca a igreja. É o povo junto. Se nós não estivermos juntos, a coisa não vai. Porque não adianta, prega, ensina, isso vai para onde, né? É preciso ter uma igreja fazendo a coisa funcionar, a coisa fazendo acontecer, né? Porque o povo se une e faz acontecer. Então, você marca, vamos fazer um encontro de casais? Os casais vêm, né? É assim que funciona. Quando alguém fala, fizemos um encontro de casais maravilhoso, não sei o quê, ninguém veio. Alguém vai acreditar nisso? Mas ninguém vai acreditar, porque ninguém veio, né? Então, assim, não resolve você ter liderança, você ter bom pastor, você ter boa pregação, se a igreja não se une para fazer a coisa acontecer, né? Vamos fazer uma programação. Vamos fazer, né? Quem é que faz acontecer? A comunhão do povo, o povo unido. Esse é o elemento propulsor. Ninguém quer vir para uma igreja vazia, né? Ninguém quer uma programação que ninguém foi. Todo mundo quer a coisa mais pujante, né? A coisa mais empolgante. Quem é que faz isso acontecer? Nós, né? A gente faz. Por isso que é importante, cada vez que você pensar em faltar a um culto, uma programação da igreja, você tem que pensar nisso. Que falta que eu vou fazer? Porque às vezes a gente sempre pensa assim, se eu não for, né, eu que estou perdendo. Na verdade, a igreja toda está perdendo. Porque você deveria vir. E pensa como que as pessoas se sentem quando não tem presença maciça da igreja ali, né? E pode ser que meia dúzia, mais de meia dúzia, centenas de pessoas têm a mesma ideia que você. E quando isso combina num dia só, isso tira toda essa propulsão da igreja, né? Quer dizer, bem aquele dia que o visitante resolveu vir na igreja. O visitante fala assim, não gostei, porque a igreja é tão fraquinha, né? O povo não dava presente. Por quê? Porque não adianta você ter pregação se você não tem o elemento propulsor, que é a comunhão alavancando a igreja. E aí, então, teremos a generosidade, que é o elemento resultante. É quando nós, naturalmente, vamos cuidar uns dos outros. Não vai ter necessidade entre nós. Porque nós estamos ouvidos atentos à pregação, coladinhos, unidos, né? Fazendo a coisa acontecer, respondendo à pregação. Então, nós podemos dizer que esses eram os segredos da expansão tão significativa, tão pujante daquela igreja. Você olha para a igreja de Atos e fala, nossa, é um motorzão em funcionamento, né? Uma igreja que cresce rapidamente. Por que ela cresce? Porque o segredo estava aí. Pregação bíblica, povo unido, generosidade. Isso fazia a igreja ter todo um diferencial naquela comunidade em que ela estava inserida, naquela sociedade que ela estava inserida. Então, entendendo essas coisas, por que a comunhão tem um importante papel no culto? A comunhão, ou quando nós estamos no culto, em culto, e estamos em comunhão, o que isso expressa? Olhando para o texto de Atos 4, expressa a primeira coisa, altruísmo. A segunda parte, porque nós lemos o resumo, né, da primeira parte do versículo 32, a segunda parte, 32b, diz assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía.
Tudo, porém, lhes era comum. Observe que o texto diz que os integrantes daquela igreja lá deixaram de ver suas próprias coisas para pensar naquelas coisas que eram comuns a todos. Ou seja, eles abandonaram o que nós chamamos de egoísmo e eles investiram no altruísmo. Egoísmo vem do conceito grego de ego. É o eu, né? Altruísmo vem do conceito grego de autos, ele. Então, ao invés de egoísmo, quer dizer, eu pensar em eu preciso pensar altruisticamente, né? Pensar no autos, ele. Ele é mais importante do que eu. Isso é um grande desafio. Porque nós vivemos tempos em que as pessoas não estão pensando mais no outro, estão pensando mais em si mesmas. Então, no culto a Deus, deve haver um esforço para tirar o nosso ego do centro e colocar o ele no centro, né? Então, eu vou ser altruísta, eu não vou ser egoísta. Significa não querer viver isolado. Significa não se considerar uma ilha, mas admitir que desde que nós fomos salvos, nós mantemos laços com outras pessoas. Nós precisamos delas, elas precisam de nós. Isso é importante. Comunhão é importante no culto porque expressa altruísmo. A igreja, ela vai se tornar bem melhor quando cada um de nós não considerar suas próprias coisas, mas considerar as coisas dos outros. Pensar mais no outro do que em nós mesmos. Isso significa compreensão de que as nossas decisões afetam a todos. É interessante que quando Jesus instruía, né, os seus discípulos, tem uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, está falando sobre culto. É interessante que Jesus fala assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, ou seja, num culto, e ali você se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, Jesus diz assim, deixa a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Consegue perceber? Como que Jesus desejava que o culto nos fizesse pensar no outro. Então eu estou no culto, de repente eu penso em alguém. Opa, tem alguém que está aborrecido comigo. Nós não, sei lá, não nos demos bem, ele tem alguma coisa contra mim. Deus diz assim, olha, deixa a sua oferta ali. Vai lá, reconciliar com o irmão, depois você volta e faz o culto. Ou seja, a nossa falta de compreensão da importância do outro desqualifica o nosso culto. Então Deus não nos quer cultuando a Ele sem pensar em ninguém. Porque as nossas decisões afetam todos. Uma vez que somos da igreja, lembra que Paulo vai usar essa ilustração, nós somos o corpo de Cristo. Então no corpo tem que haver comunhão, unidade, senão o corpo vai ficar totalmente descoordenado. Então é importante pensar em altruísmo. Comunhão no culto expressa isso. Nós viemos cultuar, porque isso significa que eu estou vencendo o egoísmo, estou pensando no autos, no outro. É altruísmo. Então eu não venho só por causa de mim, eu venho também por causa do outro. Porque o outro pode ser incendiado na fé por minha causa aqui, pela minha presença aqui. Eu estou cultuando junto com outros. E outros podem ser edificados, abençoados, pela minha presença aqui. Pela maneira como eu estou cultuando a Deus e pensando mais no outro do que em mim. Então, o culto expressa esse altruísmo. Quando eu não penso em mim mesmo, mas estou pensando em outros. Por isso que é importante, esse é o papel da comunhão no culto. O culto não é só uma coisa exclusiva sua para Deus, como se a gente entrasse em cabines exclusivas, né?
Já imaginou se fosse assim na igreja, ao invés de ter cadeira onde todo mundo se vê, teria cabine exclusiva. Você entra lá na sua cabine e você fala com Deus, só você e Deus. Não é assim, é espaço aberto. Que a gente tem que se olhar, a gente tem que se perceber, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se abraçar. Que é o papel da comunhão no culto. E é onde vai expressar que eu não sou preocupado tanto comigo mesmo, estou preocupado com o outro. O outro é importante para mim, porque eu sei que o meu culto, o meu jeito de cultuar vai afetar outra pessoa, pode edificá-lo ou não, a depender de como eu faço. Em segundo lugar, o papel da comunhão no culto também expressa alinhamento. Veja que o versículo 33 diz assim, que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Era a proclamação da ressurreição de Jesus que fazia diferença naquela igreja. Todos estavam alinhados, debaixo da mesma orientação divina por meio da pregação dos apóstolos. Isso é importantíssimo. Que comunhão no culto era importante por quê? Porque nós estamos juntos, unidos, comungados, e nós queremos ouvir as mesmas orientações. Nós ouvimos juntos a mesma orientação. Participamos do mesmo ensinamento, da mesma doutrina. Então, em comunhão, juntos se alimentavam da mesma instrução. Observando lá o resumo do versículo 32, não se tratava de qualquer multidão de pessoas que resolveram se juntar. Mas o texto diz, a multidão dos que creram. Era a multidão dos que creram. Eles tinham uma fé só, uma fé única. E essa multidão dos que creram era um só coração e alma. Ou seja, a fé daquelas pessoas estava na pregação apostólica. A pregação dos apóstolos unia aquela gente. O povo se reunia para ouvir a pregação. Estavam alinhados naquilo lá, né? Isso é extremamente importante. Paulo ele disse lá em Efésios 2:20 que a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele diz que Jesus Cristo é a pedra angular. Em Atos, qual é a consequência disso? O texto diz que em todos eles havia abundante graça. Todos aqui se refere à igreja. Toda a igreja recebia uma dose especial da graça de Deus, por ouvir aquelas orientações espirituais. Isso é muito bonito de ver nessa igreja em funcionamento. O povo se reunia, se ajuntava, os apóstolos pregavam. Diz que todos eles transbordavam da graça de Deus. Todo mundo saía animado, feliz, para viver a sua semana, porque juntos experimentaram do banquete de Deus, sentaram-se à mesa de Deus e receberam graça de Deus sobre eles. E a igreja, então, durante a semana estava separada, porém unida, debaixo da mesma orientação, alinhada na pregação dos apóstolos. Comunhão no culto expressa alinhamento. Todos nós precisamos ter essa noção maravilhosa de que juntos nós servimos um Deus que entregou o seu Filho por nós. Mas esse Filho está vivo. Veja que a pregação dos apóstolos era sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Isso fazia toda a diferença na vida daquela igreja. A igreja estava alinhada, engajada, bem conectada, debaixo das orientações de Deus, porque a pregação dizia: Deus está vivo em Cristo. Jesus não está morto, está vivo. E há uma graça divina que transborda por meio de nós. Que nós servimos não uma causa. Nós não estamos atrás de um movimento. Nós não estamos atrás de um corpo doutrinário. Mas nós estamos atrás de uma pessoa. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Que morreu, se entregou por nós, mas está vivo. E é Ele que nos une. Estamos alinhados nessa pregação que tem a ver com Ele. E esse é o cristianismo verdadeiro, né? Jesus não nos tem chamado para a gente ficar brigando por algumas outras causas. Mas Jesus nos tem chamado para seguir uma pessoa. Nós seguimos um homem, Jesus de Nazaré, que morreu por nós, deu sua vida por nós, ressuscitou por nós, está vivo no céu. E nós estamos alinhados
Por isso que a graça transborda quando nós estamos alinhados, ouvindo as mesmas orientações, entendendo o que é a nossa fé. Porque senão fica um povo junto na mesma igreja, mas cada um tem uma fé de um jeito. Cada um crê numa coisa, que não está alinhado, debaixo da mesma orientação. E por fim, a comunhão no culto expressa também amor. Veja que o versículo 34 e 35 dizem assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Considero esse texto profundamente desafiador, porque o texto diz que nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum é nenhum. Imagina uma comunidade daquela proporção, daquele tamanho. Diz assim, nenhum necessitado havia entre eles. Ninguém passava necessidade, ninguém passava aperto. Por quê? Havia comunhão. E o elemento resultante da comunhão era a generosidade. Ninguém vai passar necessidade, nós estamos atentos, olhos abertos. Qualquer coisa que acontecer da nossa comunidade, ninguém vai passar necessidade. Nós vamos atender. Nós vamos cuidar. E a diferença estava na comunhão. O povo unido ajudava todos, para que ninguém passasse qualquer tipo de necessidade. A receita parece ser bem simples, né? Observando os verbos do texto. Ele diz assim, quem possuía, trazia. Né? É o outro verbo. Depositava, ou confiava as mãos da liderança da igreja, e então distribuía. Não é uma receita simples? O amor não nos deixa interromper esse ciclo. É um ciclo. De modo que não basta possuir e não trazer. Né? Não basta. Eu possuo, mas não trago. Não consagro isso nas mãos do Senhor. Não basta também trazer e não confiar. E não basta também depositar e não distribuir. Percebe? Tem que ter amor em tudo isso. Então tem que ter amor daquele que traz. Quem traz, traz com amor. Que administra na igreja, administra com amor. Quem distribui, distribui com amor. E aí então expressa a comunhão verdadeira. Nós estamos unidos como igreja e ninguém vai passar necessidade. Porque nós estamos, pela comunhão, expressando amor. A comunhão é importante no culto porque nos faz ver necessidades. Percebe? Então assim, o culto não pode ser de olho fechado o tempo todo. O culto também é para ficar com os olhos abertos, para perceber as coisas. Perceber aquele que está chorando no culto, aquele que está não cantando no culto, aquele que parece que está aflito no culto. De modo que o culto tem que ter comunhão, porque a comunhão nos faz não ficar ali só de olhos fechados, adorando a Deus como se a gente estivesse numa cabine, nós e Deus. Mas nos faz olhar para as pessoas e perceber, aquela pessoa hoje talvez precisa de um abraço meu, né? Preciso chegar perto dela. Eu não posso deixá-la ir embora sem talvez dar 10 minutos do meu tempo para ela e conversar com ela. Isso é amor. Comunhão no culto expressa amor. Nós olhamos para Deus no culto, mas quando nós fazemos isso em conjunto com outros, Deus volve os nossos olhos para as pessoas. Deus faz a gente perceber quem está perto de nós, quem está à nossa volta. É o amor de Deus nos instigando a amar, nos fazendo voltar a nossa atenção também para quem está ao nosso lado, para quem está perto de nós. Naquela igreja havia um pensamento coletivo, de que nós, enquanto seres humanos, não somos nada. Nós não possuímos nada. E por fim, nós não levaremos nada daqui. Por isso, o culto se tornava uma experiência que resultava em amor distribuído. Que as pessoas tinham essa consciência. Servimos um Deus vivo. O que temos aqui não é nada. O que temos aqui não vamos levar para lugar nenhum. Então nós precisamos distribuir amor. A comunhão, ela tem um importante papel no culto, porque expressa amor. A necessidade que no culto nós percebemos de distribuir
um pouco do que somos e temos. É a nossa atenção distribuída, é o nosso tempo distribuído, são os nossos recursos distribuídos, é o nosso conhecimento distribuído, nossas habilidades e dons distribuídos. Isso é culto. Comunhão no culto, é amor. Por isso, quando você diz assim, olha, hoje eu não tenho tempo para ir no culto, deveria repensar isso. Porque você está dizendo que você não tem tempo, não é só para Deus. Você não tem amor para dar tempo para alguém. Para distribuir o que você tem com alguém. Porque nós precisamos separar esse tempo e pensar isso aqui é extremamente importante. Porque é o momento onde, em comunhão, a gente dá propulsão à igreja. Ninguém segura uma igreja unida. Quando o povo se une, não falta recurso, não tem necessitado. Não há nada que abale a igreja. Mas precisa se unir, entender o papel da comunhão no culto. O culto é importante, juntos, porque isso expressa amor. O livro de Apocalipse tem sido encarado por nós como um livro do futuro, né? Então a gente pouco lê Apocalipse, a gente tem pavor às vezes de ler Apocalipse. Alguns têm curiosidade de saber o que tem no Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse, ele contém alguns insights de cultos. É interessante. Porque assim, é o culto celestial. E um desses textos é Apocalipse 7, versículo 9 e 10, que ele é muito interessante. Diz assim, depois disso olhei, é João, né, que está escrevendo o texto, dizendo, depois disso eu olhei, porque ele é convidado a ir para o céu e a ter uma experiência celestial. E João então diz assim, depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Isso é um culto no céu, né? O que é um culto no céu? Uma grande multidão clamando em alta voz, dizendo para Deus, a salvação pertence a Deus, se assenta no trono e pertence ao Cordeiro, né? ao Cristo vivo, que se ofereceu por nós, está vivo nos céus. Essa multidão que clama a Deus, reconhece a salvação em Cristo, é o retrato de um culto no Apocalipse. Eu não consigo imaginar essa cena celestial e futura sem primeiro experimentar de forma concreta e presente a comunhão que o culto expressa. Que como que a gente pode pensar que nós vamos estar no céu com uma multidão cantando a Deus, se aqui na terra nós não estamos fazendo isso? Nós não estamos gostando mais disso. Tenho saído por aí, né? Visto várias igrejas, várias realidades, e os pastores estão dizendo as mesmas coisas. A pandemia afetou demais a igreja. Demais. O povo perdeu o senso do que é igreja. Perdeu a valorização do que é um culto. O online está substituindo a presença do povo na igreja. Sempre digo que o online é muito bom. Eu sei que nesse momento o Ronaldo está lá nos Estados Unidos, New Jersey, está assistindo o culto. É fantástico a ferramenta online. Pessoas, como eu disse aqui, a Jéssica, o Tiago, estão viajando, voltando, conecta, está com a sua igreja unida. Fantástico para isso, né? A pessoa está doente, não está bem, não pode vir aqui. De casa, acompanha o culto, não perde o culto. Fantástico para isso. Mas o culto online não pode ser um substituto. Sabe aquela coisa assim? Ah, está ventando hoje. Fica em casa mesmo. Né? Ah, está um pouco frio. De casa, meinha no pé. Vou assistir o culto. Não pode ser substituto. Prioridade, estar na igreja. Culto online é justamente para que eu não perca um culto. É para que eu alcance outras pessoas de longe. É para que às vezes o meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, que moram numa outra cidade, falam assim, olha, está o link do culto aqui da minha igreja, assista aí, né? E podemos alcançar pessoas através dessa ferramenta que é fantástica, né? Que vale a pena. Mas nós não podemos substituir
Porque nada substitui esse momento aqui, essa atmosfera do culto, né? Essa atenção que você está dando para mim agora, né? Em casa você não dá. Eu sei disso, né? Você pede pizza, o moço da moto bate na sua casa, você vai lá, pega a pizza, volta para o culto. Você perde frases e mais frases do que eu disse, né? Não é a mesma coisa, né? Dá vontade de banheiro, você levanta e vai. Quer tomar água? Pega. Criança chorou, pega. Aqui a tensão é diferente. Aqui a tensão é diferente, né? Aqui a atmosfera é outra. Deus nos quer ver como seu povo, essa multidão, grande multidão, que ninguém pode contar, clamando em alta voz, dizendo para Deus, a salvação pertence ao nosso Deus, se assenta no trono e ao Cordeiro. Aquela multidão lá, eu e você, é para a gente estar lá, no meio daquela multidão. Então vamos treinar bem agora, né? Saber que é viver no meio de uma multidão, para chegar lá, adorar o nosso Deus, em espírito e em verdade, como a gente tem aprendido aqui e na sua palavra. Então o culto, com comunhão, expressa altruísmo. O outro é mais importante que eu. Expressa alinhamento. Eu me alimento da mesma orientação bíblica que outros da minha congregação. Nos assentamos na mesa da graça do Senhor. E nós comemos juntos do mesmo alimento. Isso é importante porque nos dá alinhamento. Comunhão no culto expressa amor. O que eu possuo, eu distribuo. Porque no culto, Deus abre os meus olhos para perceber quem está ao meu lado. E aí, além de estar com Deus, eu estou também com irmãos e quero abençoar a vida desses irmãos. Presta atenção numa coisa. O culto não é sobre você, mas o culto é sobre Deus. É sobre o que Deus quer fazer com outros por meio de você. E com você. E em você por meio de outros. Entenda isso. Culto não é sobre a gente. Culto é sobre Deus. É sobre o que Deus está querendo fazer na vida de outras pessoas usando a sua vida. Sobre o que Deus quer fazer na sua vida usando outras pessoas. Por isso que é importante estar no culto, ter comunhão no culto. Porque o culto é para Deus, mas o culto nos envolve como seu povo. Amém?